Como eu já disse para os irmãos, o livro de Números traz eventos, situações, histórias interessantíssimas. Então, não perca o pique. Continue firme, lendo os textos e estudando em casa, que nós vamos crescer muito aí no estudo. Nós estamos cobrindo agora o capítulo 5 até o capítulo 7. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós demos o título de consagração e comemoração. Nós vimos a parte 1 na quarta-feira anterior e nós vamos ver a parte 2. Nós vimos o capítulo 5 na quarta anterior. E hoje nós vamos ver o capítulo 6 e o capítulo 7, que ficaram faltando desse bloco aí. O versículo-chave do livro de Números, repetindo, capítulo 10, versículo 29, nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, eu darei a vocês. Por que esse versículo é chave? Porque esse versículo está aqui resumindo exatamente o que está acontecendo com o povo de Israel, conforme registra o livro de Números. Eles estão caminhando na direção de um lugar que Deus havia prometido a eles. Então, o livro de Números é o livro que registra a caminhada do povo no deserto rumo à terra prometida. Eu vou repetir isso de vez em quando, para que isso fique gravado, para você memorizar. Nos primeiros capítulos, do 1 até o 4, Deus dá ordens claras para que o povo se organizasse em um exército, ficando bem destacado como Deus estava valorizando a importância daquele povo se tornar um exército e um exército organizado. Deus está enfatizando muito a questão da ordem, da organização nos primeiros capítulos. Cada coisa no seu lugar, a posição das tribos, cada um sabia a sua tarefa, e Deus está valorizando muito, enfatizando muito a importância deles caminharem unidos. Eles caminhariam unidos, eles levantariam o acampamento juntos, caminhariam juntos, iriam parar juntos, eles iam seguir clara direção de Deus através de uma nuvem. Então, os movimentos desse povo seriam movimentos com ordem e com unidade. De modo semelhante, a igreja de Jesus precisa também caminhar. Nós, como igreja, somos um povo, somos um exército e precisamos caminhar com ordem e com unidade, unidos debaixo de uma direção só. Isso fica muito claro. Deus está preparando um exército, porque pela frente teriam muitas batalhas. A conquista da terra prometida, da bênção tão esperada, não seria sem lutas. Essa é uma lição geral para nós. Não há na vida cristã conquistas sem lutas. Isso é uma coisa que nós, às vezes, resistimos um pouco. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, Salmo 126, voltará trazendo os feixes. Com júbilo voltará trazendo os feixes. Mas é quem sai o quê? Andando, com constância, chorando, porque a semente precisa ser regada com lágrimas, com trabalho, com lutas, e a promessa de que esse obterá resultados. Voltará trazendo os feixes. Todos nós que esperamos e queremos crescer, queremos andar na presença de Deus, viver para agradá-lo, vamos ter lutas. Lutas interiores, lutas exteriores, lutas de todos os tipos. E o livro de Números retrata muito bem isso.
que nós somos esse povo ordenado para conquistas, debaixo da promessa, mas um povo de lutas, um povo de batalhas. Capítulo 5 a 7, nós encontramos algumas regras, novamente, regras claras e práticas. O livro de Levítico e livro de Números são dois livros da Bíblia onde fica muito claro regras. Fica muito claro mandamentos. Regras de comportamento em todas as áreas da vida. Levítico e Números têm isso em comum. É Deus mostrando para o povo assim: eu quero que vocês sejam um povo diferente, um povo santo em todas as áreas da vida de vocês. Não é só na vida religiosa, é na vida toda de vocês. Então, fica muito claro aí, nesses dois livros, as regras práticas para a vida diária desse povo, o povo de Israel. Eles eram um povo escolhido por Deus, isso fica cada vez mais claro para eles, e eles deveriam viver diferente das outras nações. Capítulos 5 e 7, Deus mostra: eu quero que vocês sejam diferentes. E diferentes no quê? O que que Deus espera deste povo? O que que Deus espera de nós como igreja? Primeiro, Deus espera que sejamos um povo puro, que nós estejamos fazendo diferença nessa área da pureza. Isso foi no capítulo 5 que nós vimos. Deus está aí comparando o pecado a doenças e a contaminação e a santidade, a saúde e a pureza. O texto do capítulo 5 mostra 3 tipos de contaminação que o povo deveria evitar. 3 áreas onde o povo deveria buscar a pureza: a área física, e a área interpessoal, a área dos relacionamentos, e a área matrimonial. Na área matrimonial, destaca-se com muita ênfase a importância desse povo permanecer fiel, a fidelidade na vida conjugal. Vocês viram lá, foi um capítulo interessante, nós estudamos como Deus tratava o adultério naquele tempo. Os irmãos lembram que coisa, diferente? Como Deus encarava aquilo? Nós saímos com dúvidas, né? Eu tenho dúvidas, os irmãos também com certeza tiveram dúvidas, porque a Bíblia não responde tudo, mas ela dá algumas pistas claras para nós. Dúvidas que eu digo porque como que se dava aquilo, né? Era uma coisa tão difícil, tão complexa. O julgamento do adúltero e da adúltera, daquele que praticava infidelidade, era uma coisa muito complexa. E nós vemos como Deus zelava pelo povo. O que Deus quer dizer para o povo? Olha, a fidelidade é base para um casamento ajustado. E outra ênfase que Deus dá é que família forte, a nação de Israel seria uma nação forte. A família como base para aquela sociedade que deveria ser diferente. Então, nessas 3 áreas aí, Deus enfatiza a pureza. No capítulo 6 que nós não vimos, né, e vamos ver hoje, você vai encontrar aí a lei do nazireado. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente ter uma ideia, mas são textos muito longos e depois os irmãos, por favor, leiam em casa. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então aqui Moisés está levantando uma hipótese. O povo, de modo geral, deveria obedecer às regras colocadas anteriormente. Mas se alguém quisesse buscar ainda mais consagração, se alguém tivesse disposto a consagrar ainda mais a sua vida, ele poderia fazer isso através de um voto, através de um comprometimento com Deus, chamado
o voto do nazireado, ou o voto de nazireu, ou do nazireu, com o único propósito de consagrar-se para o Senhor. O que consistia esse voto? Abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias de sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Eu vou parar por aí a leitura, e à medida que nós formos falando, nós vamos agora lendo o texto, né? Basicamente aí até o capítulo 8 nós lemos. O termo nazireu vem da palavra hebraica que significa separar, consagrar. Jesus não era nazireu, mas, por que não era? Por que nós sabemos? Porque ele tocava as pessoas mortas, bebia do fruto da videira, duas coisas proibidas aos nazireus. O voto do nazireu ainda era praticado nos dias de Jesus. Mas fica claro que Jesus não fez esse voto, né? Então, o nazireu, ou o voto nazireado, a raiz disso é exatamente consagrar e separar. Qual era o propósito da separação? Por que se fazia isso? Os homens e mulheres, os nazireus eram homens e mulheres de Israel que se consagravam inteiramente ao Senhor a fim de cumprir o voto nazireu de separação. O voto nazireu possuía aspectos afirmativos e negativos. O que nós queremos dizer com isso? Afirmativos. Significa assim, eu sou dedicado a Deus, eu quero me dedicar a Deus. Em termos negativos, por isso eu vou deixar de fazer algumas coisas. Eu vou me abster das coisas que Deus então não permitia. Cada nazireu tinha em mente um objetivo distinto, mas todos eles desejavam glorificar ao Senhor e obedecer a sua palavra. Esses homens não se isolavam da sociedade por causa do voto. O propósito desse voto, ele era alcançado exatamente porque esse homem permanecia na sociedade e se distinguia no meio dela, por causa do seu esforço de abster-se com o propósito de consagração. O voto durava um período específico, não era a vida toda. O nazireu estipulava um tempo específico e um propósito específico. Como nós já falamos, 3 responsabilidades básicas aí. Não bebia vinho ou nada derivado da vinha, devia deixar o cabelo crescer como sinal de que ele era consagrado e jamais deveria tocar o corpo de um morto, fosse ele quem fosse, pai, mãe, enfim. Do versículo 9 ao versículo 12, você percebe aqui algumas coisas interessantes. Aliás, do versículo 9 até o 21, 2 coisas interessantes. Havia muita rigidez com relação a esse voto. Mas, eventualmente, o nazireu poderia deixar alguma coisa escapar. Ele poderia acidentalmente
ele poderia descumprir. Quando isso acontecia acidentalmente, vamos imaginar que ele, por um descuido ou por uma obra do acaso lá, algo que não era feito propositalmente, ele tocava no morto. Então, o que acontecia? Estava previsto na lei a possibilidade dele recomeçar, quando era a questão do descuido. Interessante isso, a gente observar isso, né? Ninguém, a não ser Deus, tem como controlar as circunstâncias. E podia acontecer de um nazireu contaminar-se acidentalmente. Então havia todo um processo para que ele pudesse recomeçar o seu voto. Isso são detalhes que a gente não vai especificar, porque o que é importante aí é a possibilidade de recomeço que era prevista. Isso permitia que a pessoa se consagrasse novamente ao Senhor e que começasse o propósito outra vez. Era uma nova chance de cumprir os votos feitos ao Senhor. Os cristãos hoje, fazendo uma aplicação para nós, parcial, precisam conscientizar-se de que nenhum fracasso precisa ser permanente. O pastor Alexander White, pastor presbiteriano, num dos seus livros, ele diz: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. O propósito alcançado com sucesso. Os nazireus que completavam com sucesso o período de consagração, eles então levavam seus sacrifícios ao sacerdote e ofereciam ao Senhor. E aí você encontra aí na folha especificado como que seria esse sacrifício que ele iria oferecer. Era como que uma celebração de que ele havia alcançado o propósito que ele havia estabelecido aí. Uma das partes mais importantes dessa cerimônia era raspar a cabeça do nazireu e colocar o cabelo no fogo do altar debaixo do sacrifício pacífico. Era uma oferta especial ao Senhor, pois o cabelo longo simbolizava o voto feito pelo nazireu, que havia sido cumprido com sucesso. Uma vez que essas instruções haviam sido obedecidas, então o nazireu podia ir beber vinho e todos os derivados da vinha. Então, duas coisas se destacam aí nesse voto de consagração. Primeiro, acidentalmente ele poderia cometer o erro. Então, ele teria já previsto a possibilidade de recomeço. Desde o início, Deus já prevê a possibilidade de recomeçar na vida cristã. O fracasso não precisa ser permanente. Nunca foi. E graças a Deus nunca será. Segundo, uma vez alcançado o objetivo, era celebrado isso. Aplicações que nós podemos fazer. Ninguém é salvo ao fazer ou cumprir um voto. Talvez os irmãos estejam aí pensando, como é que é esse negócio do voto? Eu posso fazer um voto a Deus? Eu posso estabelecer diante de Deus um propósito? Sim, claro que pode. Você pode estabelecer diante de Deus um propósito de consagração. Deixando bem claro aqui, queridos, que isso é uma coisa que eu percebo que muitas vezes as pessoas erram. Não se trata de fazer um voto, de você fazer uma barganha com Deus. Deus, eu vou consagrar, mas em compensação eu quero que o Senhor me abençoe dessa forma. Não é isso que o texto está dizendo, não. A raiz da ideia aqui, a ideia era que eu vou fazer um voto para quê? Me consagrar. Eu vou fazer um voto para Deus, para agradar a Deus. Abster-me destas coisas é uma forma de eu glorificar a Deus. A abstenção dessas coisas relativamente boas era uma forma de subjugar os desejos da carne.
E com isso eu domino os meus apetites carnais e tenho mais liberdade para servir a Deus de forma melhor e maior. É mais ou menos a ideia do jejum também. Na verdade, o jejum é uma coisa muito parecida com esse voto, porque é um propósito que você faz a Deus com o objetivo de consagrar-se. Pois não, Cássio? Respondi? A Bíblia prevê o jejum também, que tem a ideia básica. O outro erro que a gente pode cometer também no jejum é a mesma coisa. Eu vou fazer um jejum porque eu quero a casa própria. Eu vou fazer um jejum porque eu preciso trocar de carro. Gente, eu já vi muita gente fazer isso. Está errado você pedir a Deus uma casa própria, o carro? Claro que não. Mas você fazer um jejum específico para isso, você não está dentro do propósito que Deus prevê para o jejum. O propósito é vida espiritual. E você pode até alcançar outras coisas. O interessante disso é que quando a gente faz esses propósitos para alcançar coisas materiais, normalmente durante o período a gente desiste dessas coisas. Já aconteceu com vocês isso? A gente desiste delas, porque a gente percebe que elas não são tão importantes para nós. Sim. O bíblico fala que quando se faz um voto, tem que se cumprir. Quando, por exemplo, a pessoa faz um voto, lá no Antigo Testamento, fez um voto com o Senhor. Ele não pode deixar de cumprir esse voto. Então, é o que nós estamos colocando aqui. Havia a possibilidade de recomeço. Então, todos nós aqui que fazemos voto, nós temos que buscar cumpri-lo. Agora, pode acontecer de você errar. E o que você faz? Se desespera? Se descabela? Acha que a mão de Deus vai pesar sobre você? Não. Recomeça. Essa é a ideia aqui, viu, irmã Vilma? Porque era muito rígido isso aqui. O nazireu, ele se destacava. Vocês lembram do caso na Bíblia exemplar, que foi o caso de Sansão? Por que Sansão tinha os cabelos longos? Por causa do voto do nazireu. Sansão fez o voto do nazireu. E por que Dalila sabia que cortar o cabelo dele geraria escândalos? Significaria derrota? Exatamente por causa do que a Bíblia prevê, que o cabelo grande era símbolo de que ele estava conseguindo cumprir o voto. E quando cortava o cabelo, ou ele relaxou no voto, ou ele cumpriu o período. Mas, se ele cumpriu o período e fosse rapar o cabelo, tinha toda uma cerimônia. Não seria no colo de uma mulher, como foi feito com Sansão. Daí é. Pois não, Daniel? Eu estou com a pergunta aqui do Sansão, já tem para fazer, eu até pensei que o senhor não fosse tocar nesse assunto, mas a minha pergunta com relação ao nazireu, porque Sansão é um dos mais famosos que nós temos na Bíblia, que tenha feito esse voto. A minha pergunta era o seguinte, esse voto de nazireu, ele era feito pela própria pessoa ou, por exemplo, o pai poderia fazer pelo filho? Pelo que a gente tem da experiência de Sansão, o pai fez para o filho, né? No caso de Sansão. No caso de Sansão, me parece que os pais que fizeram. Mas o texto aqui está falando, o texto aqui é claro, está dizendo, olha, quando alguém, seja homem ou mulher, quiser fazer, será assim. E como a gente conhece o sistema do Velho Testamento, da relação, da responsabilidade do pai com o filho, o pai também podia fazer o voto com o filho. Mas o filho teria que cumprir aquele voto como se fosse dele. A responsabilidade era dele, não era do pai. Mas o pai poderia fazer, tanto que a gente tem um exemplo no caso de Sansão. E parece que Sansão, o voto de nazireu, foi por longo tempo, né? Foi por toda a vida. Então é uma coisa bem mais ampla. O que é importante aqui a gente destacar dentre essas questões que a gente levanta, é que nós não somos salvos por fazer um voto. A salvação é dádiva de Deus. É graça de Deus.
o voto especial a Deus, ele vem na nossa vida com o objetivo de nós consagrarmos mais a nossa vida a Deus. Não é com o objetivo de obter a salvação, né? E aí nós temos alguns textos na Bíblia que falam sobre isso. O que eu acho interessante aqui, gente, de novo, dentro da visão geral do texto, é como Deus está aqui dando ao povo condições e mostrando a vontade de que esse povo fosse um povo consagrado, que esse povo fosse um povo diferente, fosse um povo dedicado. De tantas maneiras, Deus quer conduzir o povo para isso. Olha, eu quero que vocês sejam um povo puro e um povo consagrado e um povo dedicado a mim. Esse é o ponto aqui. Vamos em frente? Os irmãos têm mais perguntas sobre o voto do Nazireu? Os irmãos, eu não li todo o texto, porque vocês vão perceber aí que agora o restante dos versículos são orientações para como o Nazireu deveria se comportar nessas diversas situações aí que nós falamos. Capítulo 6, no versículo 22 em diante, 22 a 27, você tem aqui mais um bloco de orientação de Deus. Disse agora o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: o Senhor, vamos ler juntos essa bênção aí que a gente gosta tanto? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus está aqui falando duas coisas para eles. Primeiro, o desejo de Deus de abençoá-los. Que fosse uma nação abençoada. E Deus está aqui dizendo que essa bênção seria entregue através de sua liderança. O homem abençoando o homem. Como que deveria ser essa bênção? Eu não sei, os irmãos, eu já li esse texto tantas vezes e não me passou, e passou um pouco desapercebido, esse aspecto, que Deus quer enfatizar, que o povo de Deus é um povo abençoado, que Ele quer abençoar o povo. Isso é do caráter de Deus, o desejo de abençoar você, o desejo de abençoar a minha vida. Quando você se dirige a Deus, saiba que Ele está desejoso de abençoá-lo. Às vezes a gente tem essa visão de um Deus muito severo, punitivo, né? Disciplinador, e não dá tanta ênfase nisso, né? A gente vai orar, a gente já fica assim: eu não posso esquecer nenhum pecado, porque senão Deus vai me disciplinar. E às vezes a gente esquece que Deus está muito mais interessado em que você seja abençoado do que você mesmo de ser abençoado. O desejo de Deus de abençoar você é maior do que o seu próprio. Isso é maravilhoso, né? Então Deus fará tudo o que Ele pode para te abençoar. É lógico que Ele não vai contrariar a Ele mesmo, a sua palavra. Mas Ele fará tudo para nos abençoar. E isso é tão verdade, né, irmãos, que Ele deu a nós o seu próprio Espírito. Quer bênção maior do que essa? Né? Quando nós somos salvos, a Bíblia diz que Deus nos concede o seu Espírito e nos sela, dizendo assim: esse é meu. A Bíblia diz que nós somos selados com o penhor, a garantia é o Espírito Santo. E é isso que nos dá todo o recurso que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Deus, é o seu Espírito. Deus não disse assim: olha, eu quero que vocês sejam diferentes. Como que vocês vão ser? É problema de vocês se virem. Deus não fez assim. Ele falou: eu quero que vocês sejam diferentes. E para que vocês sejam diferentes, eu vou dar a vocês recursos para isso. Eu vou dar a vocês todas as condições para isso. Vocês não serão abençoados e puros e santos por força própria. Vocês serão abençoados
com os recursos que eu vou dar a vocês. Isso foi um pouco do que eu tentei falar para os irmãos no domingo à noite, sobre como Paulo falou aos Gálatas: vocês estavam indo bem. O que fez com que vocês saíssem da verdade? Que verdade é essa? Foi quando os Gálatas começaram a achar que eles poderiam ser abençoados com esforço próprio. Que a gente fala das boas obras. As boas obras para a salvação, as boas obras como mérito. Deus vai me abençoar porque eu mereço. Então Paulo falou: esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus que eu ensinei a vocês. Quem convenceu a vocês a viverem de forma diferente? Então, o evangelho é o evangelho da graça que salva. E é o evangelho do poder que nos sustenta. Poder de Deus em nós nessa caminhada de obediência a Deus. A igreja, assim como Israel, é um povo abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Eu gosto muito desse texto de Efésios, eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, e deixa eu trazer a lembrança de vocês aqui algumas coisas desse texto. Quando a gente fala em sermos abençoados, olha o que a Bíblia está dizendo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E agora descreve um pouco dessas bênçãos. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, nos concedeu gratuitamente ao amado, no qual nele nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Os irmãos estão percebendo como as palavras aqui são fortes acerca do que Deus fez por nós? Porque a gente lê aqui, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. O que vem à sua mente? Que bênçãos espirituais são essas? Que bênçãos espirituais são essas nas regiões celestiais? E interessante, quando você lê o restante da carta aos Efésios, lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a luta do crente não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então veja como que a coisa aqui tem sentido. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E ele diz, os seus maiores desafios serão os problemas de vocês maiores serão nas regiões, a maior batalha. Então vocês fiquem tranquilos, porque eu abençoei vocês lá já. De que modo Deus nos abençoou? Aqui diz que Ele nos adotou, Ele nos escolheu, Ele nos concedeu graça, Ele nos perdoou os nossos pecados, Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Enfim, algumas das outras coisas aí que Ele fala no restante do capítulo. Versículo 14, de novo, ele fala no penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade. Versículo 13, ele diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, aí é o que eu disse para os irmãos, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Espírito é a garantia de que vocês serão resgatados no final. A garantia de que vocês são minha propriedade, e que no último dia vocês serão completamente redimidos. Eu gosto de pensar assim, Jesus rompendo o céu em glória, olhando para todo o universo e procurando as suas propriedades. O que ele vai procurar na minha vida e na sua? Pergunta aos irmãos. O que ele vai procurar na minha vida e na sua?
que ele vai procurar? É isso que ele vai procurar? Nossa vida de santidade? Qual é o penhor? Qual é o resgate? O selo é o Espírito Santo. Ele vai procurar o Espírito Santo. Esse é meu. Por quê? Porque eu fui um cara bacana, eu vou. Ele falou, não. Você já tem meu Espírito, você vai. Não é porque você é melhor que ninguém. Está vendo a ideia que nós temos? Que nós vamos ser salvos porque nós somos bacanas, nós somos bons? Entenderam, os irmãos? Por que a gente sai do evangelho genuíno, da graça, para o evangelho das boas obras? Esse é o nosso cuidado, é de todos nós. A gente tem muita dificuldade para entender o que é ser salvo pela graça. Olha, gente, esse texto aqui de Efésios, isso aqui dá para a gente ficar um ano falando sobre ele. É tremendo demais isso aqui. Deus falou, meu filho, você estava completamente perdido. Eu fui lá, te salvei, adotei você como filho, né? E selei você agora é meu, perdoei os seus pecados, derramei graça, derramei sabedoria abundantemente sobre você. O que você tem que fazer? Descansa. Descansa no Senhor. Descansa. Onde entra a santidade? A santidade é decorrente de você entender tudo isso. E falar assim, eu tenho que viver para Deus. Deus fez tudo para mim. Deus fez tudo para mim. A melhor resposta que eu posso dar é essa. Vou viver para Deus. Nós não vivemos para Deus para que um dia Deus nos leve para o céu. Nós vivemos para Deus porque nós já somos dele, gente. Amém ou não? Nós vivemos para Deus que nós já somos dele. Põe isso na tua cabeça. Não inverte a coisa não, porque aí você sai do evangelho genuíno. Você só vai fazer alguma coisa boa para Deus, você já é dele. Ele já falou, você é meu e você vai viver para fazer coisa boa para mim. E quando você errar, vai ser um acidente. Você vai voltar correndo. Por isso que você lê lá em Romanos 8, nós somos mais que vencedores por meio daquele, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ô glória! E nós presbiterianos, nós somos quietinhos demais, né, gente? Não é verdade? Pense um pouquinho, pare um pouquinho, pense na profundidade disso aqui. É maravilhoso demais. Nós tínhamos que sair gritando, Deus, que bênção maravilhosa isso aqui, eu estou salvo e nada vai me tirar da presença de Deus, é por isso que eu vou viver para Ele. Eu vou viver para Ele, Ele fez tudo para mim. Pois não? Pastor, então, em relação à presença do Espírito Santo, tem a parábola das 10 virgens, que fala sobre o óleo, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, não é isso? Que a palavra reforça que na vinda de Cristo, que ele tem que nos encontrar com óleo, não é isso? Assim, resumindo, a minha pergunta seria o seguinte, esse óleo, a presença do Espírito Santo, é porque nós já temos Cristo, né, passamos pelo novo nascimento, ou realmente a gente ele tem que nos encontrar no momento de santidade? Porque assim, basta ser salvo que o óleo já está garantido? Não. O fato de você já ser de Jesus, ele trará a você sempre esse desejo de você estar servindo a Ele. Esse é o sentido da parábola. Não é o contrário. Que você vai manter essa lâmpada acesa para você ser salvo. Você está entendendo? Quando eu falo dessas garantias de salvação, naturalmente, a gente já vai para o outro extremo dizendo, se a minha salvação está garantida, por que eu tenho que me preocupar? Então, esse é o raciocínio que nós precisamos mudar. Se a minha salvação está garantida, a minha vida inteira, eu naturalmente vou me preocupar em ser santo.
Obedecer a Deus sempre. Você está entendendo? Quando você me faz a sua pergunta, você sugere, eu posso estar errado, é uma pergunta muito boa, você sugere assim, parece que está fácil demais, é tranquilo. E o que eu tenho que me preocupar então? Se eu Deus já me deu todas as bênçãos, já me selou com o Espírito Santo, por que eu tenho que me preocupar? Só que quem tem esse espírito não pensa em relaxar-se. Não pensa em viver de modo que não agrade a Deus. Esse é o nosso ponto que nós precisamos entender. Não, sim, mas a preocupação ao dizer mais ou menos nesses termos, que ele precisa nos encontrar com óleo, santos, né, com óleo, a pergunta seria no sentido seguinte, mesmo eu sendo salvo, pode haver algum momento, porque assim, a gente peca constantemente, até por pensamento. Sim. Então, assim, a preocupação seria, há a possibilidade de, numa vinda repentina, eu estar em algum momento de pecado descoberto, mesmo sendo salvo, assim, é uma curiosidade. Eu não sei se eu estou viajando muito na... Não, é porque você está entendendo literalmente a parábola lá, achando que aquele azeite é o Espírito Santo. Quem tem um azeite tem um Espírito. Quem não tem um azeite não tem um Espírito. Não é assim a interpretação da parábola. A parábola é uma exortação à consagração da vida cristã. Ela não é uma parábola para crente e não crente. Entendeu? Ela é uma parábola para motivar você a buscar sempre essa santidade. Esse é o espírito da parábola. E não existe essa possibilidade de Jesus voltar e você estar descoberto, no sentido de que Deus pode olhar para a sua vida e falar assim, nesse exato momento, você está fora. Não tem essa possibilidade. Porque o que vai garantir você ir para o céu? O selo. O selo. E se ele selou você, é isso que ele fala, ninguém vai tirar mais esse selo. Entendeu? Não é a sua santidade. Aí você fala, pastor, mas aí fica fácil demais. De novo, você tem que mudar o seu raciocínio. Não fica fácil. Porque a sua salvação, uma vez entendida, ela leva você a sempre querer agradar a Deus. Então não vai ser fácil, porque você sempre terá oposição, a luta entre o espírito e a carne, a luta do mundo. Essa luta está posta para mim e para você, para mim cair na acomodação. Aí o espírito vem, mexe comigo e me leva a obedecer. Pode ser. Pode ser. Sabe o que é, Daniel? Eu não gosto de dividir igreja, nem as pessoas, por arminiano e por calvinista. Mas acho que isso é muito simplório, simplista. Eu acho que a gente tem que buscar um entendimento profundo da Bíblia. A gente se identifica demais com aquilo que Calvino diz. E por causa disso viramos calvinistas. Não somos calvinistas, somos crentes na Bíblia. E agora, Calvino nos ajuda muito a entender muitas coisas, né? E na época que Calvino divulgou essas verdades, alguém entendeu a coisa de uma forma meramente humana, né? Só olhou um aspecto da coisa. É complexo, por um lado, mas por outro, é tranquilo, bom, é maravilhoso, é muito condizente com o que a Bíblia diz. Não é? Pois não, pastor? A gente precisa entender também que não é que, se a gente pensar que está fácil, né, a gente precisa entender que não é fácil. Tanto não é que, infelizmente, a gente, vez ou outra, a gente encontra aí histórias de pessoas que, vamos dizer assim, ocuparam até um papel muito importante dentro da igreja e que, por de repente não entender que não é fácil na perseverar no caminho. Essa semana que passou mesmo, eu ouvi uma história de uma pessoa que está longe do caminho do Senhor, chegou a ser um pastor da igreja por longos anos aqui em Uberlândia, e que hoje está vivendo na rua. Então, não é fácil mesmo
né? Nós não podemos dizer que ele perdeu a salvação ou coisa parecida, mas ele está vivendo longe nesse instante dos caminhos do Senhor, numa realidade de miséria, de uma situação que a gente não consegue nem... Eu não consigo nem imaginar a situação dele, de viver catando lixo na rua. É uma pessoa que ocupou um púlpito de uma igreja por mais de 10 anos. Então, isso só mostra que a gente tem que ter realmente essa segunda parte, como está sendo dito, da perseverança mesmo, de obedecer mesmo, porque senão, não vou dizer que a gente perca a salvação, mas a gente pode se enveredar por caminhos de muito sofrimento, né? E quando a gente envereda por esses caminhos e não volta, nós nunca fomos salvos. E Jesus disse assim, claramente, olha, muitos vão dizer, Senhor, mas eu expulsei demônio. E Jesus falou assim, eu nem te conheço, você nunca foi meu. Agora você imagina, ele chegou a expulsar demônio. Quer dizer, alguém de intensa vivência no meio religioso. E isso é algumas coisas que a gente vai colocando, que vão se tornando verdade, e que às vezes a gente não questiona. O fato de alguém ter um título de pastor, de alguém estar sentado numa igreja, ser membro da igreja, Jesus disse claro para nós, o joio crescerá junto com o trigo. E não tentem arrancar, porque vocês não saberão qual é quem é quem. Gente, vocês querem melhor explicação do que essa? Primeiro, a gente deve evitar julgar. Se é pastor, se não é, se tem título ou se não é, isso não significa que ele é salvo. Ah, pastor, então como é que a gente sabe? Você não precisa saber, você tem que amar até os seus inimigos e não julgar ninguém e cuidar da sua vida. O problema nosso é que a gente quer julgar, né? Ih, será mesmo que esse pastor é? Hein? Isso não compete a nós. Não compete. Jesus falou, não compete a vocês, que o joio crescerá junto com o trigo. Então, algumas coisas no nosso comportamento que vão se tornando verdade que a gente não questiona, né? Que a gente tem essa mania de padronizar. Não, que fulano espiritual, olha lá. Ó, que lá é... Pá. Calma, deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Eu amo outras pessoas, vou ter paciência, vou amar, cumprir, fazer a minha parte, me preocupar com todas as pessoas, porque no céu nós vamos, com certeza, ter muita surpresa. Depois do que Jesus falou, né, do joio crescer com trigo, ele falou, é muito parecido. Como é que nós vamos fazer? Agora, Cássio, eu não sei se eu respondi a sua pergunta toda. Como crentes, a gente não preocupa só com a salvação. A gente se preocupa com a santificação. Né? Então, quando a gente fala assim, será que pode acontecer de Jesus voltar e a gente está desprevenido? Primeiro que Jesus não julgará a sua vida por um ato. Ele não julgará a sua vida por um ato. Você acha que isso combina com a soberania de Deus? Não combina, né? Segundo, se ele julgasse a nossa vida de qualquer maneira, será que em algum momento eu e você, nós merecemos estar no céu? Nunca. Por melhor que eu seja como crente, eu nunca vou conseguir ser o que Deus precisa para ser salvo. Nunca. Então, Deus não vai olhar para a minha vida somente na minha vida. Ele vai ver Jesus em mim. Ele vai ver o Espírito Santo em mim. E aí ele me salva, mas não pelos meus atos. Agora, esse é o lado de Deus. E o lado humano? É que você que entendeu isso, vai buscar viver sempre para agradar a Deus com todas as suas forças. E quando você estiver desviado ou frio na fé, o Espírito Santo vai bater na sua porta e te incomodar até você voltar. Não é assim que acontece conosco? A gente perde noite de sono, enfim, até a gente ajustar a nossa vida. E aí você fala assim, pastor, mas o fulano já está uns 5 anos longe. O Espírito está batendo e ele está uns 5 anos longe. Eu falei, não sei. Está na soberania de Deus.
Quanto tempo leva para a gente voltar a se arrepender? Não sei. Pode ser 5, pode ser 1 minuto, pode ser 2 anos. Será que no nosso critério Davi passaria? Será que no nosso critério Davi passaria? Homem segundo o coração de Deus. Será que no nosso critério Moisés entraria na terra prometida? No meu entraria. No seu não entraria? Que homem extraordinário, Moisés. Mas não entrou na terra prometida porque você foi desobediente. Então, a gente querer ocupar o lugar de Deus é complicado demais, né? Os critérios, o pensamento de Deus, Ele que sonda o coração. Então, quando a gente vai fundo nessa questão, a gente entra numa área que não é nossa, é a área de Deus. Amém ou não? Eu estou tentando responder, não sei se consegui. Porque isso não tem resposta assim, de modo... A gente entra num campo assim, né? Agora, a vontade de Deus revelada para nós é clara que Deus nos abençoou com de todas as maneiras possíveis, e nós temos a responsabilidade de ser bênção na vida das pessoas. Capítulo 7, de 1 até 89. Parece que esse é o capítulo mais longo do Pentateuco. 89 versículos. Do que trata esse capítulo? Um povo generoso. Por que nós podemos pensar nesse povo como povo generoso? Porque aqui você está vendo no capítulo 7, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, o que aconteceu aqui? O que aconteceu que nos chama a atenção? Depois que Moisés terminou o tabernáculo, ungiu e terminou a obra. O que aconteceu? O que o povo fez? Começou a trazer ofertas. Os estudiosos observam uma coisa aqui que eu na leitura não observei, e por isso é bom a gente estudar, é que como Deus faz questão de registrar aqui a quantidade, as ofertas e as pessoas. Como Deus está aqui valorizando a generosidade e tratando pessoalmente a cada... A ênfase, o que Deus quer mostrar com isso? Se você ler esse texto, você vai ver que ele é cansativo. Ele registra todas as ofertas. É meio cansativo ler isso aqui. Por que Deus fez isso? Você vai ver que até nas ofertas eles obedeceram à ordem. E o que Deus está querendo mostrar aqui é a generosidade desse povo. Parece que é mera repetição, mas não é. Deus reconheceu cada oferta. Deus reconheceu a atitude de cada líder. Deus reconheceu a atitude de cada tribo em cada dia sucessivo. Na verdade, cada príncipe é mencionado 2 vezes. Uma no começo do relato e outra no final. E a ordem é a mesma determinada para Israel quando o povo marchava de um lugar para o outro. Esses príncipes são os líderes das famílias que são mencionados lá no capítulo 1. O acampamento de Israel foi organizado de acordo com esses príncipes. Esses príncipes eram líderes desses acampamentos, que eram todos construídos ao redor do tabernáculo. Então, cada príncipe, e dentro da sua liderança, ele se levantou e ofereceu uma generosa oferta. Interessante dessas ofertas é que cada oferta era generosa e era prática, porque tudo que eles levavam seria usado mais tarde nos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo, né?
Apesar de ser impossível saber o valor desses presentes, em termos atuais, é evidente que foi uma oferta suntuosa e feita com grande generosidade. Sem dúvida, os 12 príncipes se reuniram e decidiram o que presenteariam, o que levariam de oferta. E deram às suas respectivas tribos a oportunidade de contribuir. Eram presentes ao mesmo tempo caros e úteis, demonstrando uma atitude generosa e prática. Os pratos e as bacias de prata e os recipientes de ouro eram necessários para o serviço no tabernáculo, bem como também o conteúdo. O que eles levavam nesses pratos? Farinha, azeite e incenso. Certamente os 21 animais que cada príncipe levou representavam uma soma considerável de dinheiro, num total de 252 animais. O fato de Deus haver observado e registrado cada nome e cada presente indica o seu amor e seu interesse por cada um dos crentes como indivíduos. Ele conhece o nosso nome. Ele registra separadamente as nossas ações. A Bíblia diz que quando estivermos diante do Senhor, Ele nos receberá individualmente. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 5. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ninguém será esquecido e ninguém se perderá na multidão. Dentro da pergunta do Cássio, uma coisa que eu não mencionei, que vale a pena, é que a santificação também, os nossos atos, contará em termos de galardão. O que é esse galardão? A gente não sabe bem. A Bíblia não descreve. Esse texto aqui aponta para nós claramente. Olha aqui, cada um receberá o seu galardão. E galardão, gente, é por causa das obras que nós praticamos depois de estar em Cristo. Não é as obras antes, não, é depois. Esse galardão contará, segundo o próprio trabalho. E a Bíblia diz que ninguém será esquecido, nem um copo de água que nós oferecemos será esquecido. Alguns exemplos aí de registros na Bíblia mostrando a importância que líderes davam às pessoas. Davi mantinha um registro com o nome dos seus valentes. Paulo mandou saudações e elogios específicos a seus amigos em Roma, conforme o capítulo 16, sendo que 26 deles são citados por nome e 2 são simplesmente mencionados. Davi era um grande guerreiro, mas o que ele teria sido sem aqueles homens chamados de os seus valentes? Paulo era um grande apóstolo, mas o que ele teria sido sem aqueles que se dispuseram a ajudá-lo a fim de realizar o trabalho? Resumindo e concluindo, o que Deus quer que o seu povo seja? O que nós podemos aplicar? Deus quer de hoje que nós, como igreja, sejamos um povo também puro. E esse é um grande desafio para nós, pureza. Num tempo onde nós temos a nossa mente bombardeada, parece que tem um canhão ou uma metralhadora, né? Dirigida à nossa mente diariamente, tentando incutir em nós os valores não cristãos, tentando fazer de nós cada vez pessoas mais maliciosas, pretensiosas, arrogantes. E nesse contexto nós somos desafiados à pureza. Vocês já observaram como que a questão da malícia é uma coisa que se tornou tão comum no nosso meio? Depois você pare para pensar. Começar das crianças, o vocabulário, as piadas, as histórias, como muitas vezes o nosso vocabulário, a nossa conversa está eivada de malícia. Então a Bíblia fala da pureza até do nosso intelecto, da pureza de atitudes
nem se fala como Deus valoriza isso. Então é um grande desafio para nós isso, estarmos vivendo de forma incontaminada. Somos um povo abençoado. E com isso nós temos a responsabilidade de ser bênção na vida dos outros. Deus quer que sejamos um povo generoso. Então, é interessante demais, né, gente? Essa visão é revolucionária. Você saber que onde você está, você é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Não só os seus irmãos, como também aqueles que não conhecem Jesus. De que maneira você poderia abençoar aqueles amigos que ainda não têm Cristo? Você poderia abençoar de inúmeras formas, mas a forma melhor é levando eles ao conhecimento de Jesus. Com a sua vida, com as suas atitudes. Essa é a forma de nós abençoarmos. Nós não podemos perder isso de vista. Que quem tem o Espírito Santo tem poder. E quem tem poder, ninguém pode tocar. Somos do Senhor. Porque aquele versículo de 1 e 8 lá de Atos, né? Mas recebereis poder. Ao descer o quê? O Espírito Santo. E descendo o Espírito Santo, você vai ser o quê? Testemunha. Por todos os cantos. Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Eu acho esse versículo tremendo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem poder. Para abençoar. E ninguém pode prevalecer contra essa pessoa. Interessante esse versículo, né? Tem poder para ser. Né? Hoje a gente está querendo poder para ter. Poder para ter poder. E Jesus falou, não, o poder de você, que eu dou a vocês é para ser. Né? Ser minha testemunha. Ser homens, mulheres de caráter. E assim nós vamos abençoar. Algumas coisas práticas sobre isso, gente, que eu mesmo como pastor, às vezes eu falo isso para a igreja. A gente não esquecer que nós somos bênçãos para as pessoas nos mínimos detalhes e com pequenos gestos. Alguém me disse domingo, a igreja estava muito cheia, uma pessoa da igreja me disse assim, eu falei, eu não te vi no culto. Ele falou, não, eu levantei e fiquei lá de fora para dar lugar para alguém, que eu vi que estava chegando muitas pessoas novas, eu fiquei lá, assisti o culto, mas eu fiquei em pé. Eu falei, bonito seu gesto, bacana. Difícil isso, não é? Eu falo por mim mesmo, eu chego, sento e mantenho o meu olho lá na frente. O que acontece ao meu redor, muitas vezes eu não sei. Né? Às vezes eu poderia abençoar alguém provendo um bom lugar para ele. Então essa falta de percepção de que eu sou bênção para os outros, ela se mostra nos mínimos detalhes. Né? Esses dias a gente estava compartilhando numa reunião nossa de liderança, como nós, como igreja, às vezes erramos em coisas tão infantis. Eu vejo isso em todas as igrejas. Hora do lanche. A gente sai desesperado na fila. E às vezes nós temos visitas no nosso meio e eles ficam lá no fundo, quando chega para comer. Eu já tive que parar situações assim e falar com o pessoal. Já viram? A gente vai com o prato 2, 3 vezes. E às vezes não se lembra. Será que todos comeram? Será que tem alguém que não tem Jesus, que está conhecendo a igreja, que não vai levar uma má impressão daqui e nunca mais vai voltar? Que povo doido é esse? Será que eu não poderia tocar o coração da pessoa, dizendo para ele o seguinte, tem um lugar para você aqui, vem cá. Que as pessoas são tocadas por pequenas coisas. Porque a gente fala assim, eu sou bênção na vida dos outros, a gente pensa assim, em coisas grandes. Né? E a gente toca a vida das pessoas com gestos pequenos, com coisas pequenas. É um copo d'água, né, que Jesus fala, é um lugar que se arruma para sentar. Práticas da vida da igreja que mostra que às vezes nós somos muito fechados dentro de nós mesmos. Hoje à tarde eu vim aqui mais uma vez no trabalho da oficina Dorcas. Que bênção. A igreja com muita gente não crente. Maravilha. A igreja servindo pessoas não crentes. Tinha quase, hoje não tinha tantos, mas teve dia que teve quase 2 fileiras cheias.
80 não crentes. Gente de todo jeito, não é? É uma oportunidade maravilhosa da gente servir essas pessoas. E como que será que tem sido o impacto nosso na vida delas? Né? É minha responsabilidade abençoar, porque Deus disse assim, ó, eu vou capacitar você para abençoar. Ele não pode não, mas você pode. Então é fácil e é bom eu dizer assim, graças a Deus eu sou salvo, conheço a palavra, Deus me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Oh, maravilha! E o que você vai fazer com isso? Tem o outro lado. Deus abençoou para você ser abençoador. Não é para você ficar juntando bênçãos, não. Não é para você ficar guardando, enchendo a sua dispensa de bênçãos. É para você repartir. Isso é tremendo, gente. As pessoas que fazem o curso aqui, que é católica, e em uma das mensagens, a Amélia percebeu, ela estava chorando. E não é crente. Pois é. Tocou. É isso aí. E, às vezes, a gente, como cristão, está cansado de ouvir aquilo, até acha ruim, né? Não, mas esse assunto de novo. E tem alguém ali, não crente, precisando daquela palavra simples que vai tocar o coração dela. Então, quando a gente fala assim, povo que abençoa, povo abençoador, não precisa ser grande coisa, não. O pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, está fazendo uma coisa lá impressionante. Com a crise que nós temos econômica, muita gente da siderúrgica foi mandada embora do trabalho, perdeu o emprego. Muitos desempregados na igreja. E eles tomaram a decisão de oferecer um salário, chamado salário de sobrevivência, para cada um dos desempregados. Eu falei, que coisa bacana, bonita. Toda enchente que dá, a igreja mobiliza recurso para ajudar as igrejas, as pessoas, as cidades que estão desamparadas. Que coisa bacana, né? Bonita. Revolucionária. Revolucionária. Partiu o pão, hein? Não é isso? É o espírito da coisa? É uma crise nacional, é uma situação emergencial. O pai de família não tem o que fazer. Então, são coisas assim que mostram a igreja com poder de abençoar. Povo generoso, né? Um povo que traz ofertas generosas. Esse aqui é outro desafio, né, gente? Principalmente no tempo de crise, que a gente fala de tanta escassez, a gente acaba tirando nos dízimos e nas ofertas, né? Povo generoso, é um povo que traz ofertas. Houve uma época na história do povo de Israel que eles mostraram tanta generosidade que Davi falou, pode parar de trazer que já está sobrando. Pode parar de trazer que já está sobrando. Coisa maravilhosa. Quem tem Jesus, irmãos, é generoso. A gente pensa assim, tantas marcas de um crente, o crente é generoso. O escorpião do bolso já morreu. Porque, de modo geral, o homem tem um escorpião no bolso. Né? Pode mexer em tudo, mas mexer no meu bolso. Então, o crente, o escorpião dele já morreu. Ele reparte os seus bens, ele compartilha os seus bens de uma forma natural. Deus nos ajude a ser esse povo que Deus espera que sejamos.